Eu hoje vou trazer para vocês alguns problemas que as organizações estão enfrentando, e vou trazer um termo novo. Novo que eu estou dizendo é novo mesmo. Tem mais ou menos uns 2 meses que esse termo está sendo falado em grandes empresas, e eu espero que vocês consigam galgar cargos aí dentro das empresas de vocês, que vocês cheguem a ter que a ser abordados por esse termo, para não ficar com aquela cara de marido traído. Então eu já vou ensinar vocês hoje, tá? Mas basicamente, o Raul, boa noite. Basicamente, as empresas todas que pararem de inovar vão quebrar. Mesmo aquelas assim que são top de linha, que em algum momento, às vezes, poxa, ninguém bate, como foi o caso da Toyota há muito tempo, que estava em primeiro, chega um ponto que você acha que está com a clientela sempre na tua mão e alguém vem e oferece alguma coisa um pouquinho diferente, que encanta, e eles vão embora. Não sei se eu já cheguei a comentar com vocês qual é o modelo que a Hyundai utiliza. Já cheguei a conversar com vocês sobre isso, Hyundai? Já, né? Tá. Sabendo disso, sabendo que a gente não pode parar e que a gente tem que inovar, cada vez mais existe um discurso de preocupação em diversidade dentro das organizações. E diversidade de pessoas, porque diversidade de pessoas me permite ter diferentes pensamentos. Se eu tenho diferentes pensamentos, se eu tenho diferentes visões, se eu tenho diferentes experiências, muito provavelmente eu vou conseguir mudar a forma de trabalhar. E aí significa, de repente, um produto ou um serviço que ninguém tinha se bancado. Um exemplo bem idiota, que vocês vão achar que, porra, bota idiota nisso. A Kellogg's, com seus cereais, ela se deu conta que o perfil da família mudou. Então só vendia aqueles caixões enormes, que se você não fecha direitinho, ele acaba ficando velho. Aqueles cereais, né? Os flocos. Hoje ela tem 3 tipos de embalagens para a pessoa que vive sozinha, para um casal sem filhos e para o casal com filhos. Porque se eu não começar a mudar a forma com que eu trato o meu cliente vai me trocar por um outro que tenha se dado conta de como eu sou. Também pode ser por novos processos, pela maneira como eu trabalho com essas pessoas, e até uma nova maneira de servir cliente. E aí, especificamente na área de automação, eu gostaria que vocês conhecessem um termo chamado servitização. Servitização foi algo que surgiu há 2 anos atrás lá no exterior. Na verdade, o nome em inglês é servitization, e aí se abrasileirou e virou servitização, e todo mundo aceita assim, em que as indústrias se deram conta de que elas podiam produzir tudo igual umas às outras, que você até podia inovar num determinado momento, e que a outra, assim que pudesse, ela ia desmontar a tua máquina, descobrir o que você fez e copiar e vender no mercado a mesma coisa, com mais um negocinho para dizer que é outra máquina. Né? E assim tem sido feito na humanidade. Um copia o outro e vão se roubando uns aos outros. Tá, e aí? Como é que eu posso me destacar no mercado? Foi aí que as indústrias americanas se deram conta de que a única maneira de eu fazer algo diferente era enfiar de novo o ser humano nessa equação. E aí, para isso, eles criaram a servitização, que é o pós-venda. Se eu vendo uma máquina, eu vou ter grande preocupação de que o meu cliente saiba utilizar tudo que tiver dentro dela. É como muita gente aí que tem, por favor, não me incluo nessa porque eu sou o ignorante tecnológico, é como muita gente que tem aí um celular cheio de gueri-gueri e que boa parte dos recursos as pessoas não sabem utilizar. E não há uma preocupação forte da Apple de ensinar, porque aquele celular vai durar no máximo 2 anos, daqui a pouco ele vai vir com uma outra novidade que você, porque quer parecer melhor do que os seus colegas, acaba comprando, nem aprendeu a usar o outro, ainda já está entrando em mais outro, com mais um monte de tecnologia. Então, servitização serve para eu fazer com que o meu cliente utilize o máximo dos benefícios que aquele produto tem, que eu possa oferecer uma tranquilidade para ele ou para ela, de que se tiver algum problema de manutenção, eu vou atuar. E, sobretudo, e aí entra o termo que eu queria ensinar a vocês, que é o que está em voga nos últimos 2 meses, uma preocupação também com o meio ambiente. Bom, esse termo é ESG. ESG é uma sigla em inglês, tá? Eu vou falar em inglês e vou traduzir para vocês em português.
Environmental, Social and Corporate Governance. Cara, ninguém fala essas palavras desse jeito. Todo mundo fala ESG, então é esse nome que vocês vão ter que acabar se acostumando. O que é o tal do ESG, então? É meio ambiente, a preocupação social e uma governança corporativa, ou seja, que você esteja trabalhando dentro da forma ética, não se metendo com um político que gosta de botar 15 mil reais dentro da cueca e por aí vai. Deixa eu só abrir a porta para alguém que está batendo para entrar aqui. Opa, agora veio todo mundo. Vamos nós. Ô, professor. Fala, querido. Boa noite, desculpa, entrei. Boa noite, Mário. Essa nova, esse ESG que tu comentou. Sim. Não é só para inglês ver, né? Não. A tua pergunta é muito boa. Porque às vezes a ideia da empresa ela é só colocar lá que ela segue os padrões de qualidade, segurança, ecológico e tal, uma empresa sustentável, mas na prática a gente sabe que não é. Sim. Veja, eu estou falando de gente séria, tá? Então, assim, boa parte das empresas brasileiras que não exportam não estão preocupadas com isso. Oi, André. Quem está se preocupando com isso? Por exemplo, o agronegócio de alto padrão, de alta performance, que exporta muito para países lá de fora. Porque essa sigla, essa preocupação ambiental, preocupação social e a preocupação com governança corporativa estão diretamente ligados com o valor da minha ação. Então, são empresas porretas que sabem que se eu não tiver uma política muito transparente de relação a esses três itens, essas três, a gente tem um nome disso em inglês que é enablers, esses sustentáculos da minha empresa, eu não vou conseguir vender. Eles vão se recusar a comprar de mim. E isso já está acontecendo no Brasil hoje, porque nós temos uma política ambiental absolutamente calhorda, que a gente finge que não está desmatando, que a gente finge que não está botando fogo. Essa semana me inventaram o boi bombeiro. Quando inventaram o boi bombeiro, aí, cara, a única vontade que dá é comprar passagem e ir embora. Vocês sabem a história do boi bombeiro? Não, o Ministério do Meio Ambiente disse o seguinte... Infelizmente, sim. Pois é. Uma das formas de eu evitar queimada lá no Pantanal é permitir que a pecuária entre, porque o boi come aquele mato rasteiro, e se o boi come aquele mato rasteiro, o fogo não entra por ali. Uau! Quer dizer, então, que eu tenho que desmatar para depois plantar, para botar o boi, para evitar que pegue fogo. Pô, então não desmato, né? Deixa a floresta intacta, o Pantanal intacto, que dá tudo certo. Mas não, aqui a gente tem umas coisas interessantes, uma forma diferente de ver a vida. E agora, o que eu também gostaria de destacar, a tua pergunta foi 10, é que essa preocupação social não é social só em relação aos funcionários, é em relação também aos clientes e em relação também aos fornecedores. Se eu não tiver essas práticas muito bem difundidas e de forma muito transparente, as minhas ações caem. Quem perdeu dinheiro nos últimos tempos, e perdeu dinheiro forte, foi o pessoal lá do Vale do Silício, porque se percebeu, Facebook é uma delas, a pior delas todas, que é a Amazon, mais ainda, de que esses camaradas faziam seus funcionários trabalharem muito mais do que seria o usual. Especificamente o Jeff Bezos, da Amazon, foi escolhido há 2 anos atrás o pior líder do mundo. Por quem? Pelos próprios funcionários. Nas votações de que cada um achava dos seus, eles votaram. E essas pesquisas, ao contrário daqui do Brasil, que são escamoteadas para debaixo do tapete, lá são divulgadas, tá? E isso tem um impacto danado, porque, mas foi o Zuckerberg que fez o Facebook. Pessoal, eles hoje são donos de uma parte, e quem bancou eles lá no início é que são os verdadeiros donos. Vou dar outro exemplo, que é muito presente no Brasil, o Uber. O Uber, para quem não sabe, o Uber... Eu começo a falar uma coisa e me lembro de outra, minhas aulas são uma desgraça. O Uber foi criado há anos atrás de um plano de negócio que já se sabia, desde o começo, que eles iam ter prejuízo. Tá maluco? Mas então por que eles entraram se já sabiam que ia ter prejuízo? Porque o Uber só dará dinheiro no momento que o carro for autônomo. Eu mandar um carro que eu não preciso pagar a parte do motorista. Vai dar grana.
Tá, Sérgio, mas então por que os caras não esperaram? Não, porque nós estamos falando de investidor heavy metal, cara com muita grana. Eles esperavam, isso parece que o prazo não vai poder ser atendido, que em 2025 os carros já pudessem ser autônomos. Houve alguns problemas na hora do desenvolvimento da tecnologia, algumas cidades americanas não permitiram que se testasse o carro, a Uber contratou um caminhão de gente para fazer esse carro funcionar, mesmo o carro da Uber deu defeito, e agora as montadoras todas resolveram se unir, o Uber, tem o Google, tem um monte deles envolvidos, até a Apple está envolvida com carro autônomo agora, para tentar, em vez de um sozinho, 2 ou 3, fazer esse carro autônomo acontecer. Tá, mas você ainda não me respondeu, Sérgio, por que esses caras se meteram nessa história. Ora, a única forma de eu colocar meu nome no mercado e fixar minha marca é sendo o primeiro, é o chamado first mover, o primeiro que entra com a inovação. E aí, tanto é verdade que hoje no Brasil a gente tem a uberização do serviço, que é precarizar o serviço. Qualquer um pode fazer qualquer coisa. Professor, por exemplo. Para citar um. A minha mulher se candidatou para uma vaga de professora no ensino universitário superior, numa instituição particular de ensino, em que o professor não tem mais vínculo trabalhista com a instituição de ensino. Vai ser por RPA, Recibo de Pagamento de Autônomo. Ela deu aula, ela ganha. Ela não deu aula, ela não ganha. Quer dizer que ela não tem direito a descanso, que aquelas horas que ela tem que preparar a aula, ela não ganha. É só quando ela entra na sala de aula. Ela ganha naquele momento. Uberizar o professor. Então, no momento que eu joguei essa ideia dessa plataforma no mercado, eu fixei a minha marca. Estou investindo e vou continuar investindo nesse meio tempo para que essa marca vá para frente. O que aconteceu? O grande cara, o cara que bolou a plataforma do Uber, há 2 anos atrás se envolveu com um problema chamado passar a mão onde não devia. E aí começaram a pipocar as denúncias na justiça americana de assédio sexual desse cara. Os investidores não tiveram dúvida, chegaram para o cara e disseram, querido, foi você que criou isso aqui, mas você tem que se afastar porque nossas ações estão caindo. E ele se afastou. Então quer dizer que o cara que pensou naquele não está mais lá? Não. Enfiaram o cara num carguinho lá qualquer de conselheiro dos entupimentos alheios, não sei de onde, ele tem lá a graninha dele, mas ele não palpita mais no dia a dia da empresa. Então, eu tenho sim que me preocupar, porque isso vai pipocar lá na Bolsa de Valores. Maico, te respondendo a pergunta, empresas sérias que pretendem continuar existindo e que querem exportar para o mundo têm preocupação com ESG. Tá? Tem muita empresa que não tem? Várias. Tá? Quer uma picaretagem institucionalizada? Por favor, não fiquem ofendidos com o que eu vou dizer. É a tal da ISO 9000. A empresa, para dizer que tem qualidade, ela implanta o ISO 9000. O que serve o ISO 9000? É para dizer que você faz as mesmas coisas sempre da mesma maneira, conforme estava descrito. Então, se alguém resolver que vocês têm que passar a fazer cocô na empresa de vocês, num cantinho, lá da segunda sala à direita e sempre no mesmo cantinho, e todo mundo for fazer aquele cocô, sempre no mesmo cantinho, sempre no mesmo jeitinho, vocês vão ter ISO 9000. Não quer dizer que vocês tenham mais qualidade. E aí alguém vendeu a ideia no mercado de que ter ISO 9000 é ter qualidade. Isto é uma picaretagem? Claro que é. Você quer mais? Quando é que as pessoas se preocupam com ISO 9000? Quando dá uns meses antes da turma vir, que todo mundo começa a ficar nervoso, todo mundo começa a falsificar a ata, muda a data do computador para dizer que teve reunião tal, começa a criar data de computador. A tal da consultoria, exatamente. Auditoria, perdão. Quando chega a auditoria, todo mundo vira sério. Cara, uma empresa que é séria não precisa fingir 3 meses antes que é séria. Ela é séria sempre. Nós temos muita picaretagem? Por favor, nós temos muita picaretagem. Mas empresas pretendem continuar vivas. Fala, Rafael. Ô, professor, me diz uma coisa, a empresa que tem que pagar para a empresa de consultoria certificar, certo? Sim. E muitas vezes isso aí não é meio que ajeitado para a empresa conseguir essa certificação? Eu não posso te dar o percentual disso, mas a maior parte das vezes é isso mesmo. É pago. Você paga um pouco a mais para o cara ficar cego para as coisas que vê. Tá? É isso. Cara, esse aqui é o país do jeitinho, velho. Quando é que eu me dei conta que a ISO 9000 não valia nada? Eu fiquei desempregado lá no Rio de Janeiro. Eu era
tripulante da Varig, e depois que eu saí da Varig, quer dizer, me saíram da Varig, eu comprei um restaurante. Quando eu vendi o restaurante, porque o casamento afundou, ela ficou com o dinheiro, eu fiquei com a experiência, eu tive que começar de novo do zero, né? E aí eu não tinha dinheiro para nada, nem no, ela, foi tudo embora, até o meu cheque especial foi embora, ela levou tudo. Tá, e aí eu tinha que fazer entrevista em alguns lugares, eu comecei a mandar currículo, cara, por baixo, naquela época, no ano 2002, eu devo ter mandado mais ou menos uns 400 currículos fácil por aí, tá? Para vários lugares do Brasil, não era nem só para o Rio de Janeiro. Me chamaram para 2 lugares no Rio de Janeiro, eu passei nas 2 entrevistas, isso é uma outra história agora, mas meus pais moravam no Sul, e eles queriam muito que eu voltasse para o Sul, porque eles já estavam ficando mais velhinhos, e eu sou o filho caçula, e era uma forma de dar apoio a eles. Então eu também passei a mandar currículos para hospitais do Rio Grande do Sul. E eu vim parar no Hospital de Bento, e eu tive que fazer 3 entrevistas no Hospital de Bento. Eu vinha de ônibus com a Itapemirim. E todas as 3 viagens foram 3 terrores. E lá estava bem estampado, bem lindão, porque eles eram ISO 9000 que tinham qualidade. Eu disse, porra, eu fiz 3 viagens, não é possível. Ou eu sou um pé frio desgraçado, essa porra dessa companhia não tem qualidade, né? Aí começo a conversar com os outros passageiros e comecei a conversar com os motoristas e tal, e de fato, a bicha tinha despencado de qualidade barbaramente, mas mantinha a ISO 9000 justamente porque pagava. A verdade disso é que a Itapemirim quebrou, o dono da Itapemirim é um cara de Cachoeira do Itapemirim, lá do Espírito Santo, chama Camilo Cola, e ele acabou vendendo a empresa, porque quebrou a Itapemirim Aérea, quebrou tudo. E esse cara que assumiu é um cara mais sério, está botando a vida em ordem lá de novo. Mas a ISO 9000 estava lá ostentado porque pagaram. Tá? Aliás, uma historinha interessante. Eu sei que tem uma mocinha aí que entrou, mas uma das pessoas que me chamou para entrevista no Rio de Janeiro foi um prostíbulo de alto luxo no bairro de Copacabana. O que eles queriam? Eles queriam um gerente que falasse vários idiomas, porque basicamente o prostíbulo de alto luxo deles era só com turistas estrangeiros. Eles ficavam muito próximos de 2 grandes hotéis de Copacabana. E aí me chamaram para entrevista. A entrevista seria toda em inglês com o dono da casa, para eu gerenciar a casa. Nisso chegaram as funcionárias. Eu só olhava assim. Sabe, aquelas salivas correndo, quase uivando. Pois é, aí me botaram para dentro da salinha, fui fazer a entrevista com o cara, aí o cara começou a conversar comigo em inglês, eu falo inglês fluentemente, aí eu falei para ele que eu também falava alemão, e que não morri de fome em francês. Bom, comissário de bordo, 15 anos, a gente aprende um monte de coisa. E aí ele perguntou, tá, alguma pergunta? Eu disse, olha, salário daqui é excelente. Pelo que eu estou vendo, o ambiente é de alto nível, não vou ter apurrinhação, vai ser mais o dia a dia aqui da casa mesmo, para ver se não tem ninguém tirando fora. Parte de bebida é possível roubar muito. Por que o outro saiu? Aí ele me respondeu assim, olha, ele era ótimo, mas ele se apaixonou por uma das minhas funcionárias, e entre perder quem me dá lucro e perder ele que só me dá despesa, eu demiti ele. Aí disse, bom, então não preciso nem me contratar, porque meu casamento está acabando e eu já estou apaixonado por todas elas. Não vai sobrar uma aqui que eu não esteja apaixonado. Aí ele começou a dar risada, eu levantei e fui embora. Ai, ai. Aí fui parar no Rio Grande do Sul e Bento Gonçalves, igualzinho, né? Mas essa é uma baita experiência, né, professor? Mas dói, viu? E dói no bolso, sobretudo. Ai, ai. A única coisa que eu aprendi na vida, gente, é que vocês devem dar valor a quem vocês têm e não ao que vocês têm. Eu tinha uma boa grana, tinha uma boa casa no Rio de Janeiro. Casa no Rio de Janeiro não é uma casa em Porto Alegre, é uma casa no Rio de Janeiro. Fiquei sem nada, do nada. E aí tive que refazer tudo de novo, e tem essa esposa agora que a gente conseguiu fazer tudo junto, outra vez. Mas, caras, grudem em quem vocês têm, porque essas pessoas é que fazem a diferença na vida da gente. Os bens materiais não fazem. Bom, e aí, como as empresas estão nesse meio absolutamente maluco, de uma competição feroz em que todo mundo concorre com todo mundo, você não concorre só com os teus locais, mas concorre também com a China, por exemplo, principalmente se não for um produto perecível, o que eu faço para criar valor para esses clientes? Gente, o que faz criar valor é um negócio chamado, e aí vocês da automação vão querer me comer na porrada, ser humano.
Você pode automatizar todo e qualquer processo burro. Aliás, eu vou me corrigir. Vocês devem automatizar todo e qualquer processo burro, sem exceção. Processo que não precise de penso, tem que botar uma máquina para fazer. Aí cabe a vocês pensarem na máquina e se virarem para fazer ela funcionar. Mas quem tem a capacidade criativa, inclusive de criar essas máquinas para as quais vocês vão se dedicar para o resto da vida de vocês, são os seres humanos. E se eu quero fazer alguma inovação em termos de organização, eu tenho que ter os melhores seres humanos possíveis. Aí nós temos mais um problema. Contratei lá o Maicon para minha empresa. O Maicon era porreta na parte de automação, o cara manjava muito. Era o Top Gun. Só que o Maicon começou a se acomodar. E o Maicon começou a não mais se atualizar em termos de o que existe de moderno. Daqui a uns 3 ou 4 anos, o Maicon não está mais me rendendo o que poderia render. Eu vou ficar com o Maicon? Não, eu vou descartar o Maicon. Porque se nesse meio tempo, óbvio, eu tenho que ter tido conversas com o Maicon. Nesse meio tempo, o Maicon não acordou para a vida, não entendeu que ele tem que continuar se atualizando, ele vai dançar. Ah, mas e tudo isso que eu já lucrei? Caras, se vocês estão com dúvida de que as organizações todas são pérfidas, e quando eu digo organizações não são só as privadas, não as públicas também, é só lembrar Tarcísio Meira e Glória Menezes que estão desempregados, Antônio Fagundes que está desempregado, a Regina Duarte que está desempregado, e mais uma penca de outros atores da Globo que deram um caminhão de dinheiro para a Globo nesses anos todos e estão desempregados. Somos descartáveis. Se a gente entender que a única forma de não ficar obsoleto, não se tornar descartável, é se manter atualizado, a recomendação que eu posso dar para vocês é continuem avançando no conhecimento. De que forma? Ah, Sérgio, eu não vou querer mais fazer pós-graduação, estou de saco cheio, estou cansado. Não precisa não precisa sentar num banco escolar necessariamente para ter conhecimento. Frequente as feiras do teu trabalho, converse com outras pessoas que estão na sua área, que são consideradas referência, leia as revistas que são referência na tua área para continuar evoluindo, para ver o que está acontecendo aí fora. Esse negócio do ESG, cara, eu sou professor concursado, tenho mais de 18 anos de vida, não preciso mais nada disso. Caras, eu continuo me atualizando, me mantendo atualizado, porque senão daqui a uns dias vocês estão me batendo na cara dizendo que eu só dou coisa de 1950 para vocês. É uma questão de respeito que eu tenho que ter para os alunos. Então, eu tenho que me manter atualizado também. E aí vai uma dica, tá? Eu tenho um sobrinho muito querido, ele na verdade ele é meu primo, mas como ele é muito novinho, eu digo que ele é meu sobrinho. E o pai dele é primo de primeiro grau, mas eu trato como se fosse meu irmão. Por isso, então, sobrinho. Ele fez engenharia elétrica, eletrônica, não lembro mais qual das duas. E foi fazer mestrado na Itália. Fez mestrado na Itália e em Portugal fez um estágio ainda. Voltou para o Brasil porque precisa ter o passaporte de lá, ele ainda não tem. Lá ele conseguiu um monte de emprego, mas sem o passaporte ele não consegue trabalhar. Voltou agora esse mês. E a dica que eu dei para ele e para o pai dele foi, cara, se matricula em 2 pós-graduações diferentes, lato sensu, 2 especializações. Ou na Dom Alberto, ou na Dom Cabral, que é de Minas, ou na FGV, de São Paulo. Mas por quê? São uma bosta as duas. Se vocês me perguntarem se é bom fazer curso lá, eu vou dizer que as duas estão muito fracas. Tu é maluco? Porque elas são ótimas para fazer uma rede de relacionamentos. Essas pessoas que você precisa conhecer para poder entrar em empresas boas, fazem especializações ali, pagas pelas suas empresas. Tá, Sérgio, então qual é a solução? As pós-graduações são todas umas porcarias? Todas. Vão fazer um mestrado. Enlouqueceu de vez o cara. Mestrado é para quem quer ser professor? Não. Para vocês terem uma ideia, éramos 30 fazendo mestrado em administração. Dos 30, apenas 4 desejavam ser professores. Os outros 26, o mestrado era pago pelas empresas, porque o mestrado nos ensina a pensar. A gente tem um volume infinitamente maior de leitura do que teria numa pós-graduação normal, e muita discussão. E a discussão gera a capacidade de reflexão. Eles estavam sendo pagos para aprender a pensar. Então, se vocês querem continuar bem na carreira de vocês,
continuem estudando. Quando tiver uma possibilidade, não necessariamente o mestrado precisa ser pago, eu fiz doutorado e não fiz pago, tu consegue bolsa para isso, vão fazer algum curso de ponta e não parem de estudar. Quer fazer rede de relacionamentos? Vai fazer uma pós-graduação na FGV ou na Dom Cabral. As outras todas vocês esqueçam que vocês não fazem relacionamento, vão fazer relacionamento com gente pior do que vocês. Vocês precisam construir relacionamentos com gente de peso que naquele momento, na sala de aula, são alunos iguais a você, que você vai fazer bons trabalhos com aqueles caras e eles vão te reconhecer e vão dizer, olha, pô, tem uma vaga assim na minha empresa, cara com teu perfil, que toca, que bota a cara a tapa, que corre atrás, que faz acontecer, é ali que a gente se vende, tá? Toda sala de aula, pessoal, toda sala de aula é uma fonte de rede de relacionamentos, mesmo ali do Instituto Federal. A gente tem que saber aproveitar melhor isso. Bom, e o que o tal do conhecimento tem a ver com inovação? É diretamente proporcional. Quanto mais conhecimento você tem, mais chance você tem de inovar. E por que eu estou falando isso com muita tranquilidade? Não é só porque tem um monte de estudo me respaldando para o que eu estou falando. Mas, na verdade, tem lógica. Quando eu só fico com a cara enfiada no celular, quando eu só olho para aquela telinha minúscula ali na minha frente e acho que tudo vai sair dali, vai me deixar mais inteligente, eu, na verdade, estou deixando passar um caminhão de coisas no meu redor. Então, no caso de vocês, por exemplo, tem um monte de processos que poderiam ser automatizados se vocês tivessem parado para olhar e prestar atenção. Que jeito burro de fazer isso. Se eu pudesse fazer tal e tal coisa, eu faria assim, assim, assado. E aí vocês mudam completamente o processo daquilo e aquilo vira quase um exercício. E aí vocês conseguem se dar conta de que é possível automatizar praticamente tudo, desde que não precise de cérebro. Ou seja, que aquela atividade não demande cérebro. É algo de rotina que eu consigo tornar um processo mais barato, mais confiável e absolutamente padronizado, porque a máquina sempre vai fazer do mesmo jeito. Para isso, pessoal, eu tenho que estar com a cabeça aberta, com os olhos abertos, com meus sensos todos aguçados, escutar a conversa da mesinha do café do lado, ouvir o que o outro está narrando de um problema que o cara enfrentou não sei aonde, e sempre pensar que solução eu daria. Não tem nada, e eu ganhei a minha vida assim, não tem nada que não possa ser melhorado. Nada. Mesmo aquilo que parece muito bom, se vocês olharem, pode ser melhorado. Qual é o grande problema de quando eu não valorizo os meus funcionários? Bom, quando isso acontece, vamos para a parte sórdida da vida. Quando eu tenho um chefe burro, ou um chefe incompetente, que tem medo de perder aquele cargo para mim, esse cara nunca vai me deixar aparecer. Isso é um primeiro problema. Tá, e como é que eu faço para me livrar desse sujeito? Bom, uma pesquisa que saiu no passado mostra que 75% dos funcionários que têm chefes canalhas sabotam a própria empresa, porque a empresa permite que aquele sujeito seja chefe. Então é a forma de se vingar. Eu não acho que isso seja a maneira ideal, porque a gente entra em sofrimento quando a gente faz alguma coisa que agride os nossos valores. Se vocês não conseguirem fazer uma migração interna para um outro setor que não tem aquele chefe canalha, a minha recomendação, e obviamente essa recomendação não é para esse momento que nós estamos atravessando, é mande currículo, estando empregado. Fique empregado, vá atrás de coisas melhores, porque quando surgir a oportunidade, você diz, olha, muito obrigado pelos desafios aqui que eu enfrentei até hoje, aprendi demais com você, sem palavras para dizer de gratidão, mas surgiu uma nova proposta muito interessante, que também vai ter novos desafios, e eu vou aprender coisas que eu ainda não aprendi. O que muito provavelmente esse chefe canalha vai fazer contigo? Ele vai dizer assim, não, para aí, não quero te perder. Quanto que estou te pagando? Eu aumento. Não faça um leilão do seu salário. Se vocês procuraram, aceitem a outra proposta que veio. Se vocês procuraram, porque vocês estão infelizes com o que vocês estão agora. No momento que vocês fazem leilão, o cara daqui acha que vai te manter mais um tempo, mas vai te contratar, continuar te tratando igual, da mesma maneira, ou pior, porque ele vai ficar mais preocupado ainda que você pegue o lugar dele. E aquela outra empresa que te abriu a porta vai te fechar, porque ela perdeu tempo contigo te recrutando.
e te selecionando. Então não façam isso na carreira de vocês. Se vocês chegaram a procurar alguma coisa porque vocês estão infelizes, no momento que pintar, a tua empresa finalmente vai lembrar que você é um cara bom e vai querer te segurar, e aí você diz, ó, tchau. Não, e saiam pela porta da frente. E não fale para o cara que ele é um idiota, não fale para o cara que é um canalha, porque vocês aprenderam como não ser. E esse aprender como não ser já é um baita aprendizado, certo? E aí a gente se dá conta de que boas pessoas e bons talentos vão embora porque nós não criamos a estrutura para fazer com que aquelas pessoas explodam. Nós, acho que semana passada, semana retrasada, começamos sobre a VEG, lembram? E eu até, por acaso, no dia seguinte, o que pinta no jornal? Um artigo sobre a VEG. E aí eu mandei para vocês, não sei se alguém teve a oportunidade. VEG é o tipo de empresa que privilegia, pode falar, Michael, que faz questão de enaltecer funcionário. Fala, velho. Não, eu li o artigo também e achei bem interessante, bem legal. Inclusive até a empresa postou no LinkedIn também esse link do Estadão, né? Sim. Eu vi, muito bacana. Eu achei coincidente, na noite anterior, parece até que alguém estava ouvindo a nossa conversa, né? Aí no dia seguinte, pimba, tá lá a reportagem, uma baita coincidência. E tem outras por aí. Tem a Steel aqui pertinho, tem a John Deere aqui pertinho, tem a Randon aqui pertinho, tem empresas boas aqui nesse país. O problema é que são poucas e todo mundo quer entrar nelas. Como é que se entra numa empresa dessa? Ou você tem um currículo muito diferenciado que alguém descobre e te chama para lá, ou você tem que ter os contatos para que alguém te abra a porta. Contato faz toda a diferença do mundo, pessoal. Acredita em mim. Professor. Sim. Professor, só dividir com você um pouco a experiência. Eu trabalhava na Steel até 20 dias atrás. Já estava 7 anos na Steel. E lá na Steel é uma empresa ótima para se trabalhar, dá todas as condições para te desenvolver o teu trabalho, só que aí cai nessa casa do chefe canalha. O que ele fez comigo? Teve avaliações lá, todo ano tinha avaliação de desempenho. Uhum. E toda vez a avaliação de desempenho minha dava ótima. Uhum. Eu tentava desenvolver, tanto que eu estudo, estava sempre envolvido com propostas de melhoria, fazendo melhoria, projetos, tudo, tentando fazer sempre o a mais. O que aconteceu? Numa hora para outra ele veio e me desligou. Aí o que eu fiz? Perguntei para ele o que foi que aconteceu, que ele me desligou, que eu não esperava, né? Sempre tinha dado na avaliação de desempenho, os feedback dele sempre era muito bom, não soube me dizer nada, simplesmente desligou. Então, não depende da pessoa que está dentro da empresa. Uma pessoa pode estragar um setor de uma empresa, né? Mas aí o que você está me contando me faz te mostrar que tem uma falha na Steel, que para mim foi uma pena você estar contando essa história. Porque assim, ó, se eu, RH, tenho solicitação de desligamento de um setor, eu vou lá e olho as avaliações da pessoa, e a pessoa sempre foi boa, eu vou ter que chamar o chefe na xincha e dizer o que de tão grave essa pessoa fez para ser demitida se todas as avaliações anteriores eram boas. Entende? E se essa pessoa não souber responder, eu vou ter que ir no chefe acima daquele chefe para dizer, olha, nós vamos ter um problema contínuo e vai me gerar ação trabalhista muito provavelmente, porque esse camarada está me fazendo perder bons funcionários. Ou ele não sabe fazer avaliação e não fez a avaliação de forma adequada anterior, ou ele não sabe por que está demitindo, o que também é muito grave, porque isso tudo me custa dinheiro. Então o RH da Steel também falhou por não ter detectado isso, tá, velho? Exatamente. Só que assim, por ter trocado tanta gente, até o senhor fala bastante, salienta bastante sobre se o RH tiver a nível de gerência, não presta. Se for a nível de diretoria, aí dá. Lá, antes era a nível de diretoria. Aí caiu, aí uns 5 anos atrás, caiu para nível de gerência. Ah, pena. E aí começou uma revolução. Aí começaram a tirar benefícios, a Steel não é mais nada do que era por causa de... A gente observa bem porque é por causa de algumas pessoas. E aí aconteceu isso aí comigo como exemplo. Eu não esperava e ele não soube me dizer. Até eu queria saber por que aconteceu, o que foi que eu pequei, porque eu não tinha interesse, até então tinha sido... Aí ele não soube me dizer. Entendeu? E ficou assim por isso mesmo. Aí eles tiram a condição do cara de estar trabalhando numa empresa de ponta por uma simples pessoa que não sabe fazer uma gestão. E o que é pior, aí você vai levar todo um aprendizado
para uma outra empresa que de repente vai ser concorrente da Steel, entende? O que também é ruim. Então, você quer uma lástima. Essa história tua é tristérrima. Bom, e aí nós temos um outro problema. Nós temos os nossos talentos lá dentro. E como é que a gente faz para compartilhar conhecimentos se as pessoas estão sempre rodando? Então, pessoal, existe uma série de teorias na administração, eu sou adepto de algumas delas, e especificamente de uma, chama comunidades de prática. A gente cria espaços físicos dentro da empresa para as pessoas se esbarrarem. Quanto mais elas se esbarrarem, mais conversa fiada elas vão trocar. E dentro dessa conversa fiada sempre pinta alguma coisa que aconteceu naquela minha hora de trabalho e que eu digo o que aconteceu e eu digo como eu resolvi. Isso é compartilhamento de conhecimento. Quando aquela pessoa foi embora, alguns ficaram com aquele conhecimento, aquilo não se perdeu. Porque assim, ó, vamos lá, vamos supor, eu vou sair da empresa e eu já decidi que eu vou me aposentar daqui a 5 anos. E aí comunico isso à empresa, faço tudo direitinho, que precisa treinar um substituto para ficar no meu lugar. Tá, tudo certo. Esse substituto, catar o melhor cara possível, a melhor mulher possível, para vir lá treinar comigo, para depois me substituir. Se ela tiver uma enorme, ou ele tiver uma enorme boa vontade, eu só vou conseguir compartilhar 70% do meu conhecimento. 30% vão para o lixo. E por que isso? Por mais boa vontade que eu tenho, por mais boa vontade que ela tenha, tá? Por que isso? Porque existe uma série de conexões que a gente vai criando no dia a dia da empresa que você não consegue repassar. É por isso que muitas vezes o pai tem uma oficina mecânica e aí o sonho é deixar para o filho vai aprendendo na mecânica, e aí quando o filho finalmente assume uma oficina mecânica, o negócio naufraga. Porque uma série de contatos que o pai foi desenvolvendo ao longo da vida com seus clientes e com seus fornecedores, ele não consegue passar automaticamente, porque nós não somos iguais, nós temos temperamentos diferentes, a gente tem formas diferentes de criar vínculo com as pessoas, e isso se perde. Toda vez que você tem um ambiente de alta rotatividade, todos os estudos mostram que você tem perda na qualidade. Como é que eu faço para tentar manter o meu padrão? McDonald's, Burger King, e para quem já estudou, Taylor. Eu faço com que a pessoa execute apenas uma tarefa pequena de uma grande tarefa. Eu pego um pequeno pedacinho, no caso do McDonald's aqui, que é mais fácil para todo mundo entender. Eu vou ter um cara que todo dia só vai botar um hambúrguer na esteirinha, que vai botar no forno, aí o forno apita, ele tira aquele hambúrguerzinho e bota no pão. Ele faz aquilo 300 milhões de vezes por dia. Se ele resolver que ele não quer mais fazer aquilo e vai embora, eu levo 10 minutos para treinar um outro para o seu lugar. Então, se eu tenho uma tarefa burra, eu consigo padronizar para que outra pessoa faça aquela mesma tarefa burra e aí eu não perco qualidade. Qual é o problema? Essa receita de bolo não dá certo para qualquer tipo de negócio. Quem lida com o ser humano, por exemplo, e aí nós temos hotéis, hospitais, companhias aéreas, agências de viagem, cara, já era. Eu preciso de um ser humano bem treinado e que ele não saia, porque uma série de informações do dia a dia estão nele. Vocês já fizeram o Pix? Não aderiram ao Pix ainda? Sabe o que é o Pix? Já. Tá. O Pix é um sistema que o governo, o Banco Central elaborou para que a gente possa fazer transferência de uma conta para outra sem precisar gastar o dinheiro da transferência. Posso até pagar o taxista, posso pagar o açougueiro com esse Pix, e eu crio uma senha, que pode ser o meu e-mail, pode ser o meu CPF ou outra senha qualquer aleatória. E aí eu digito aquilo e o dinheiro vai cair na tua conta, mesmo se for sábado ou domingo, sem pagar um tostão. Vocês ouviram algum protesto dos bancos? Porque os bancos ganham uma grana preta com DOC e com TED, tá, pessoal? Por que os bancos não protestaram? Eu não sei, eu não vi nenhum protesto, mas talvez para competir com os bancos digitais, não sei, tem alguma coisa a ver com isso. Todo mundo vai ser afetado. O banco digital e o banco normal vai ser afetado porque todos eles não vão mais ganhar dinheiro da tarifa. A tendência é quem utiliza o Pix numa plataforma específica, num banco específico, seguir usando ele indefinidamente, né? Vai preferenciar o banco que tu já cadastrou o teu Pix. Não, no meu caso eu tenho três contas bancárias diferentes. O problema não é esse, gente. É que o Pix, apesar de não me gerar mais tarifa, eu vou reduzir um montão de gente, porque eu vou automatizar o processo. O que eu perco em dinheiro ali da taxinha, eu economizo em
grana de salário, de benefícios, de 13º, e cada vez eu torno a classe de bancário mais oprimida, com menos chance de ter emprego em banco e automaticamente com menos chance de fazer greve. Entenderam? Porque o ato de transferir é uma tarefa burra, que antes precisaria da intervenção humana. Agora, com a plataforma feita pelo Banco Central, eu não preciso de intervenção humana para nada, ela é feita a qualquer momento. Fala, Mike. Que as transferências tudo já é automatizadas, DOC, TED, esse tipo de coisa. Não, você ainda precisa de ser humano controlando, por isso que é só de segunda a sexta. Professor. Oi. Isso daqui eu não conheço muito bem o Pix, tá? Até quando tu perguntou ali, eu fiquei meio na dúvida. Porque a primeira vez que eu tive um contato, assim, que eu vi o que era Pix, foi quando eu entrei na minha conta do banco, que eu vi lá um banner lá, né? Isso. E isso aí não seria uma reação ao que foi proposto pelo Facebook, né? Através do WhatsApp, há uns meses atrás, foi feita uma proposta, né, de fazer negociações via WhatsApp, né? Seria uma reação. Mas assim, o WhatsApp só vai conseguir fazer isso se o Banco Central deixar. Então é uma reação de Araque, porque esse sistema Pix foi criado pelo Banco Central, não pelos bancos. O que vocês, e é isso que eu estou tentando incentivar vocês, é começarem a criar o senso críticos um cadinho. Mas toda vez que eu passo uma transferência para alguém, eu pago o banco. E o banco não vai mais poder cobrar, porque está aqui me dizendo que o banco não tem mais tarifa na hora que eu fizer o Pix. Por que o banco não está reclamando? É esse tipo de coisa que vocês têm que acordar para a vida. A começar a desenvolver o senso crítico e ver aonde está o pulo do gato. O pulo do gato está que eu vou poder demitir tantos funcionários que vai me reduzir o custo fixo geral. Fala, Paulo. E professor, mas é por acaso, né? Só o Paulo está falando. Fala, Paulo. E no caso dessas empresas como a Cielo, essa PagSeguro aí, que trabalham com a venda, elas iriam ser bem prejudicadas nessa situação, sim, né? Sim, e vão ser. O que acontece? Eu posso transferir meu dinheiro para o açougue através do Pix. Eu não preciso mais ter uma maquininha dessas aí. E elas vão ter que reduzir os custos delas. Aí, por que se entrou com isso? Porque os juros que eles cobram dos comerciantes hoje é muito alto. Então você inviabiliza o pequeno negociante de trabalhar com essas maquininhas. E eu estou falando isso com muita tranquilidade, porque com essa história do IFS Reage lá, que a gente está ajudando pequenas empresas, um dos grandes problemas dos pequenos empreendedores que a gente atende é porque eles não conseguem, eles não têm capacidade de fazer o pagamento aceitar o pagamento via Cielo, via outras tantas, porque o custo é muito alto. Ao mesmo tempo, se eles não aceitarem, eles não conseguem vender a mercadoria deles, porque o cliente já está acostumado a pagar com cartão, não mais com dinheiro, certo? E a forma disso ser transferido é lá. O que essas maquininhas vão ter que fazer? Oferecer novos benefícios para continuar sendo atrativas para que o comerciante ainda queira. E é o que elas estão se fazendo agora, elas estão se mexendo. O que elas vão aprontar, não sei. Ok. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. A partir de novembro a gente descobre. Bom, outra coisa, só repetindo aquilo que eu já falei no início. Quem é responsável por fazer gestão de pessoas na empresa? Será que é a alta administração, o gerente, o departamento de gestão de pessoas ou os empregados? A resposta que eu tenho que dar para vocês é: todos nós somos responsáveis por gestão de pessoas. A alta administração, porque eu tenho que pensar na empresa e todos os planos que eu tenho, no impacto que isso vai ter nos meus funcionários, positivo ou negativo. Os gerentes pelo dia a dia, para não ficar criando celeuma, não criar expectativas ruins nas pessoas. O setor de recursos humanos, que tem que tirar a bunda da cadeira e rodar pela empresa para conhecer. E nós, empregados, porque se a gente se tratar de uma forma mais respeitosa, com mais gentileza, a gente fica mais forte. Gente, isso é tão forte, mas tão forte, que eu vou narrar para vocês o que aconteceu comigo em 85. Eu sei que faz tempo, mas a história é absolutamente verdadeira, em termos de caso de hoje ainda. Em 85, nós fizemos uma greve na Varig, em que nós conseguimos uma série de benefícios, não só de grana, mas sociais. A gente tinha que dormir com outra pessoa no quarto, às vezes a gente chegava a 16, 20 horas de voo. Cara, e aí o cara queria ver televisão e você queria dormir, o cara soltava pum lá dentro e você, sabe, tinha de tudo, né? E aí um dos grandes benefícios conseguimos um quarto para cada um dos tripulantes. E aí conseguimos uma série de outras coisas, legislação, hora de descanso, e aí vai.
a Varig entendeu que nós estávamos muito unidos, porque nós éramos apenas 400 comissários naquela época. O que ela fez? À medida que ela começou a crescer e aumentar o número de aviões, ela começou a contratar uma turma só de comissários gays, uma turma só de mães solteiras, uma turma só de gente com nível universitário, uma turma só de gente que vinha do Cais do Porto, lá de Manaus, daquela área lá de cima do norte. Por que isso? Porque quando eu tenho pessoas com perfis muito distintos e ambições muito distintas, eu não consigo mais entrosar o discurso. Então, para o camarada do Cais do Porto, aquele salário que a Vale pagava e estava caindo, era o maior salário que a família dele inteira ganhava, que ele conseguia parar em hotéis de luxo no mundo inteiro que jamais ele imaginou que poderia. Esse cara nunca ia fazer greve. Em compensação para o rapaz de nível universitário, que estava lá querendo viajar um pouco e por 2 anos estava lá fazendo aviação, cara, eu não vou ficar me queimando, daqui a 2 anos eu estou indo embora. E aquele camarada que queria fazer carreira e que precisava que a sua grana fosse um pouco mais alta, cara, esse cara ia querer fazer greve, mas ele não tinha mais ninguém para sentar a bunda com ele para fazer greve. E nunca mais se teve uma greve do jeito que teve aquela. Todas as outras greves que existiram, foi a Varig que decretou para pressionar o governo da época a aumentar as tarifas de passagem aérea. O resto... Então, assim, ó, a gente consegue manipular as pessoas para chegar no resultado que a gente deseja. E, lamentavelmente, pessoal, as empresas têm gente especializada nisso. Inclusive os sindicatos. Não se iludam. Muitas vezes vocês vão para uma negociação salarial em que o sindicato dá para a gente só as informações que eles querem que a gente saiba, para tomar a decisão errada, para tomar a decisão que eles querem que a gente tome. Porque se a gente só tem um X de informações, a gente tem uma assimetria de informação. Como eles sabem mais, eles nos conduzem que nem boi para o matadouro, e a gente toma a decisão que já foi pré-combinada com a empresa lá fora. É uma sujeirada, pessoal, que dá nojo. Como é que a gente faz para não ter esse problema? Estuda. Estuda muito para ser diferenciado no mercado, para que o mercado venha atrás da gente e não a gente tenha que ir atrás do mercado. Nunca mais pode parar de estudar, não se iluda, não tem outra forma. Então, a gestão de pessoas é aquele setor dentro da empresa que tem diversos nomes bonitinhos, alguns bem canalhas, mas que, de um modo geral, nos tratam como números. Não se iludam, no serviço público é igual. Eu sou absolutamente descartável a qualquer tempo e a qualquer momento. É só eu falar alguma coisa que alguém não goste, que eu não sou demitido, mas eu posso ser transferido a bem do serviço público para qualquer lugar do país onde tenha um instituto federal e que eu preciso dar aula. Eu posso ir parar no meio do Acre amanhã se o governo federal entender que eu estou falando mal dele. Entende? Então, a perversidade, a maldade existe em qualquer lugar. Vou dar um exemplo mais recente. As APNPs. As APNPs foram colocadas goela abaixo de todo mundo, na de vocês e na nossa. Foi mal planejado, porque nós tivemos 15 dias para pensar nesse processo todo. Foram reuniões, às vezes, de 6, 7 horas por dia. Era um inferno. Porque alguém mais acima do que a gente, e eu não estou falando do nosso campus, sabia que existia uma verba de R$650 mil, que era o que precisava para poder dar chip para quem não tinha chip, e tablet para quem não tinha tablet, e levou 6 ou 7 meses para tomar uma decisão. Está discutindo? Vai discutir. E teve muita discussão pesada que vocês estão por fora. Cala a boca, que eu não estou te perguntando. Não é democracia. É assim que vai ser. Podia ter sido resolvido há 5, 6 meses atrás? Eles deram a demonstração que podia, porque esse dinheiro não saiu do Ministério da Educação, saiu do nosso próprio instituto. E desde o começo nós estamos falando que alguns outros institutos já tinham tomado outras alternativas para dar aula, para que vocês não ficassem parados. Cara, assim, ó, não é fácil, somos todos descartáveis. Bota isso na cabeça de vocês. Se vocês querem ser mais do que descartável, estudem, sejam diferenciados. Tornem-se muito importantes para a empresa de vocês, para que a empresa de vocês entenda que vocês ainda estão rendendo. Nós só somos úteis, pessoal, enquanto nós estamos dando conta do recado. Se por acaso a gente cair de produção, a gente é descartável. A gente é descartável pela mulher e pelo marido da gente, que dirá pelo patrão da gente. Estou mentindo? Ninguém nunca levou um... Não, né? Só eu. Então tá. Aham. Deixa que eu acredito. Os meus alunos do ensino médio que falam, pô, professor, o senhor fala isso com uma tranquilidade. Ué, minha filha,
Foi ou será? E eu até sei quando foi a minha primeira. Eu tinha uma namoradinha em Marataízes, no Espírito Santo. Estava no carnaval. Aí a namoradinha pediu para eu ir ao banheiro. Eu estou esperando até hoje ela voltar do banheiro. Nunca mais voltou. Ela foi pular carnaval com alguém e eu fui pular carnaval sozinho. E assim foi a primeira vez. E depois eu nunca mais esquece, e já não dói tanto. Ai, meu Deus, olha que faz tempo. Eu tinha 40 anos atrás, eu tinha 17 anos. Putz, eu tô velho. Outra coisa, vocês estavam falando há pouco, pô, mas isso aí não é política para boi dormir? Tchê, um negócio que eu vejo que é muito, muito modismo e que de fato pouca prática, não é pouca prática, pouca realidade ou pouca vontade de fazer acontecer é a tal da gestão da qualidade. O que eu já vi de comitê da qualidade, de comitê de gestão da qualidade, aí bota qualquer um lá para fazer aquele troço, a pessoa não entende nada, ele nem sabe definir o que é qualidade, mas está lá porque está na moda. Caras, isso existe aos montes, tá? E existe em alguns lugares até que matam gente porque tem comitês da qualidade que não funcionam. Se vocês querem que a coisa vá à frente, ô Felipe, bota o cara aí pra gente ver. Ele quer participar. Deixa eu dar um oi. Oi, gatinho. Tudo bom? Quantos anos você tem? 5. 5. Eu tenho um de 9 e um de 12 que adoram aparecer também. Só que agora eles estão deitados, por isso que eles não vieram, tá? Prazer, tá bom? Tá bom. Tchau. Beijo. Tchau, querido. E aí nós viemos para uma outra realidade, que é a maldita da flexibilização das relações trabalhistas. Pessoal, nós temos hoje, para ser mais exato, no Brasil, oficialmente, desde o dia 17 de novembro de 2017, ou seja, outro dia, no governo Temer, uma mudança completa da forma como pode haver uma relação de trabalho entre uma empresa e um empregado. Desde então, eu posso contratar alguém com carteira assinada e fazer com que ela trabalhe para mim 2 horas na semana. Um dia, 3 dias. Quando é que eu vou informar essa pessoa? Eu tenho 72 horas de antecedência para informar essa pessoa que eu vou precisar dela sábados de manhã. Aí eu já vi de alguns alunos dizer, mas aí eu trabalho em 2 ou 3 empregos. Olha, cara, de um modo geral, quando você está num contrato desse que chama contrato precário, o que acontece? Você trabalha num setor que só te quer no mesmo dia que todo mundo te quer, que é quartas-feiras e sábados, que é quando aumenta o movimento das lojas e eles precisam de mais vendedores. Quanto que eles te pagam? As horas daquele dia que você trabalhou. E como é que fica o teu 13º? Proporcional às horas que você trabalhou. Como é que fica as tuas férias? Proporcional. Para vocês terem uma ideia, no final das contas, e isso até hoje não foi regulamentado, você se trabalha de forma precária, você não ganha o suficiente sequer para pagar o seu INSS para você se aposentar. Quer dizer que eu ainda vou ter que tirar dinheiro do bolso para poder complementar o que falta? E aí? E aí, queridos, que os caras fizeram uma reforma trabalhista numa época em que nós estávamos em pleno desemprego. Você não pode fazer uma reforma trabalhista dessa quando você não tem opção de emprego. Você vai aceitar o que te derem. Quando você está no auge do emprego, faz que nem americanos. Pá, não quero mais trabalhar para ti, bota as coisas na caixinha de papelão e vai embora trabalhar em outro lugar. Aqui não é assim. Você sai dali e fica a zero. Então, hoje nós temos em torno de 18 milhões de pessoas desempregadas oficialmente. Oficiosamente, 80 milhões, 82, 83 milhões. Por que isso? Porque tem um monte de gente entre esses 18 e esses 83 que trabalham menos horas do que gostariam. E isso impacta diretamente, por exemplo, no 13º que vai pingar no final do ano, que o Natal, estão dizendo que o Natal vai ser gordo, vai ser gordo. Ora, essa pandemia fez com que o governo editasse aquela norma em que eu podia reduzir a carga de trabalho da pessoa e reduzir proporcionalmente o salário, certo? Vocês sabem disso, né? E isso faz com que isso impacte diretamente no 13º. Eu vou receber menos do que estava previsto receber e é menos dinheiro que vai estar sendo gasto na economia no final do ano. Então, pessoal, esperem que a partir de janeiro a coisa vai ficar mais complicada. Professor, essa Sim. questão aí é meio, dá para fazer um paralelo com aquilo que o senhor estava falando, da uberização dos serviços em geral, né?
Porque é vendido uma ideia de liberdade, que tu vai poder trabalhar no teu horário, que tu vai poder ficar mais em casa, que blá, blá, blá. Na verdade, não é bem o que o senhor falou. O Uber, para te ter um salário digno, tem que trabalhar um monte na rua. É. Tu faz teu horário, tá, mas se eu fizer o meu horário, se eu não trabalhar ali 8, 10 horas por dia, eu não vou ter um salário digno, nem como pagar a manutenção do meu carro. Então, Não é só isso, né, querido? Se você trabalhar menos horas que o Uber ele vai chegar uma hora que vai te tirar fora do aplicativo. sim, e usa um algoritmo ali que vê que tu tá meio disperso, né? Exatamente. É o que acontece também com o pessoal do iFood. Eu sei porque eu tenho alguns amigos aqui que ficaram na pior e foram. E aí, com essa história deles não aceitarem todas, perderam, eles não conseguem mais entrar. Mas, ô, professor, eu acho que isso ainda é muito coisa do brasileiro, estudar a oportunidade para o empresário, te contratar nesse regime de trabalho aí, ele vai te explorar. Eu não sei se na Europa, em algum outro lugar, outro país, funcionaria melhor, não sei. Eu É sei que tudo aqui no igual. Brasil, eu sei que aqui no Brasil é pior. Não, lá é igual aqui. Não tem diferença. Nos Estados Unidos ainda é pior. Eu vou te explicar por quê. O Obama, quando foi presidente, eu já juro que eu estou terminando, tá, pessoal? Só vou contar essa e já libero vocês. O Obama, quando foi presidente, criou o Obamacare. O Obamacare foi um plano de saúde universal para aquelas pessoas que trabalhavam em empresas onde o patrão paga um pedaço e o empregado paga outro pedaço. Esse maluco de cabelo laranja, quando assumiu, decidiu que não podia ser assim porque isso aumentava muito o custo das empresas. Então ele disse o seguinte, aí houve uma pressão no Congresso e ele não conseguiu acabar com o plano totalmente. Então quem estava no Obamacare naquele momento ia continuar. E se por acaso você saísse da sua empresa, você ia perder o Obamacare e ia cair na vala comum, que é se vira malandro, porque tu vai pagar particular. Lá fora é assim. Então o que os empresários fizeram? Você trabalha para mim e tem o Obamacare. Se você quiser continuar a ter o Obamacare e a sua família está protegida, você vai trabalhar mais horas para mim e não me peça aumento de salário. Isso é uma realidade hoje nos Estados Unidos. Tem gente morando dentro do carro, porque não tem dinheiro mais para pagar o aluguel, dependendo da região onde mora nos Estados Unidos. Aquela região de São Francisco e tal, tem um monte de gente morando em trailer e em carro, próximo a banheiros de fast foods, para poder ter onde tomar banho e onde se escovar os dentes. E essas pessoas, até professores universitários estão nessa situação, porque essas pessoas foram perdendo renda, e ou elas aceitam, ou já era. Portugal aumentou tanto o número de mendigos na rua que está se fazendo um serviço social específico para tratar algo que eles nunca trataram na vida, que foi mendigo. O que há aqui no Brasil, lamentavelmente, é que o nosso nível cultural é muito baixo. Boa parte da população não tem um nível educacional adequado para se preparar para os novos desafios. Porque assim como a automação tira emprego, isso é um fato, ela também cria oportunidades, isso é um outro fato. Mas ela cria oportunidades para quem está se capacitando. Tchê, se a maior parte da nossa população aí é semi-analfabeta ou analfabeto funcional, ou seja, lê, mas não consegue compreender, como é que eu vou capacitar essa pessoa para fazer uma nova atividade se ela não consegue fazer nem o básico? Tem melhora? Tem chance de melhorar? Só se melhorar a educação, pessoal. E eu, na minha geração, já sei que não vou ver mais isso. Qualquer coisa que você faça em termos de melhoria na educação, notadamente na educação básica, leva 30 anos para gerar efeito. Antes não leva. Temos outros problemas agora, e aí eu encerro com este slide, que é assédio moral. Hoje, um grão-mestre da maçonaria de São Paulo está sendo acusado de assédio sexual e fazia isso na frente dos outros, tanto é que tem testemunhas do ato dele. Tem um monte de casos de assédio sexual, inclusive nessas startups, porque essa gurizada de 23, 24 anos, que é gênio da informática, que criou uma determinada plataforma, o sucesso saiu muito rápido da cabeça, e aí eles começaram a bulinar as funcionárias, tá cheio de queixa. Por que eu estou falando isso com tranquilidade? Porque o casal de sobrinhos trabalha no Justiça do Trabalho aqui no Rio Grande do Sul, e começaram a me contar, e eu comecei a olhar, e disse, cara, é verdade. Temos ainda uma exclusão maciça de mulheres, temos uma grande sacanagem em termos de home office, principalmente das mulheres que são mães com filhos pequenos, em que algumas estão se perdendo o emprego porque não conseguem prestar 100% da atenção que a empresa acha que deveriam prestar nas reuniões, porque o filho passa
e ela fala qualquer coisa com o filho, e as pessoas estão sendo desligadas, ou elas arranjam alguém para cuidar da criança enquanto elas estão trabalhando, o que é meio lógico numa pandemia maluca dessa, ou elas perdem emprego. E o outro problema é a inclusão. A gente está evitando contratar idosos e estamos evitando contratar jovens. Os dois extremos do ser humano estão desempregados. Os jovens estão em 27% o desemprego aqui no Brasil, porque não tem experiência. E os idosos, porque estão fora da tecnologia. Não cheguem aos 50 anos. A minha ideia é para vocês é que vocês fiquem com 40. Quando vocês chegarem a 42, volta para fazer 41, 40, e quando chegar no 40 vai até 42, aí volta. E aí vão enrolando assim até os 80, porque senão vocês estão ralados. Tranquilos? Algum comentário mais? Vão sair daqui desanimados? Não desanima, não. Eu estou com 57 e não desanimei ainda. Estudem. É só o que eu posso dizer. Tá bom? Valeu. Um beijo grande, uma boa noite para vocês todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, queridos. Boa noite. Boa noite.